Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Foi no verão de 2019, quando nos mudamos para Albany. Meu marido havia aceitado um novo emprego em uma faculdade próxima e achamos que era hora de um recomeço. Nossa filha Zoe tinha 12 anos. Ela sempre foi uma criança inteligente e observadora, com um amor profundo pela leitura e uma curiosidade tranquila que me lembrava muito a mim mesma quando tinha a idade dela. Eu trabalho como bibliotecária. Então, naturalmente, passei para ela o gene da leitura voraz. Passamos as primeiras semanas desempacotando, explorando a região e nos acostumando à rotina. Tudo parecia otimista, como se finalmente estivéssemos entrando em um capítulo que traria a estabilidade. Matriculamos a Zoe em uma escola de ensino fundamental bem avaliada perto do nosso bairro. Tinha ótimas avaliações, um corpo docente competente e um campus limpo e seguro. Ela estava nervosa, mas animada. A primeira semana foi boa. Ela gostou da maioria das aulas, mas a que parecia mais empolgada era a de inglês. Ela chegou em casa animada, falando sobre como o professor de inglês, o Sr. Caldwell, era ótimo. "Ele é muito legal", disse ela uma noite durante o jantar. "Ele recomendou um livro de fantasia que eu nunca tinha ouvido falar, nem está na biblioteca da escola." Sorri com isso. Professores que se esforçam para estimular a curiosidade são raros, e eu valorizava isso. Ela falava muito sobre ele, como ele incentivava sua escrita, elogiava seu vocabulário e até a chamava para conversar depois da aula sobre temas e estrutura dos textos. Ele parecia apaixonado por literatura e atento aos alunos individualmente. Soava inocente, até encorajador. Então, cerca de um mês depois, recebi um e-mail do Sr. Caldwell. Era amigável, elogioso. Ele se apresentou, disse que Zoe era uma alegria de ensinar e que havia notado seu potencial. Anexou uma lista curta de sugestões de leitura avançada, adaptadas às preferências dela, e mencionou que tinha dado a ela uma cópia pessoal de um livro, já que não estava disponível na coleção da escola. Respondi agradecendo e dizendo que apreciava a atenção pessoal. Como bibliotecária, entendi a importância de cultivar o amor pela literatura. Até trocamos mais um e-mail sobre uma recomendação de um autor jovem que Zoe poderia gostar. Mas os e-mails continuaram chegando. Não eram inapropriados, não exatamente, mas traziam comentários detalhados e reflexivos sobre as redações da Zoe. Descrições de como a escrita dela o fazia pensar em certas ideias filosóficas. Ele enviava citações de livros que não haviam sido abordados em aula. O nível de envolvimento pessoal parecia incomum, mais parecido com uma mentoria acadêmica do que uma relação aluno-professor. Perguntei para Zoe como estava indo na aula de inglês e ela disse que adorava. Que o Sr. Caldwell era o único professor que realmente entendia como ela pensava. Isso ficou comigo. Lembro da forma como ela disse aquilo, com tanta admiração e quase um sentimento de lealdade. Ainda assim, algo começou a me incomodar. Uma noite, depois que ela foi para a cama, abri sua mochila para deixar um bilhete sobre a consulta no ortodontista. Notei um caderno fino, encadernado em couro, escondido entre as pastas. Não era fornecido pela escola. Dentro havia páginas com a letra da Zoe misturada com anotações nas margens em outra caligrafia, arrumada e cuidadosa. Feedback não só sobre suas histórias, mas também sobre seus pensamentos pessoais, dicas de incentivo. E então, no canto superior direito de uma página, uma frase escrita: "Alguns pensamentos são importantes demais para serem compartilhados com qualquer pessoa. Guarde isso só entre nós." Fiquei ali por um tempo, pensando. Na manhã seguinte, perguntei para Zoe sobre aquilo. Ela ficou embaraçada, mas não alarmada.
Disse que o Sr. Caldwell havia dado o caderno para ela para ajudá-la a explorar suas ideias de forma privada, que era um espaço seguro e que ela não deveria falar sobre isso, pois estragaria o processo. Enviei um e-mail para ele naquela tarde. Agradeci o esforço, mas disse que me sentia desconfortável com a ideia de uma correspondência secreta. Ele respondeu quase imediatamente, pedindo desculpas, dizendo que entendia e que a intenção era puramente acadêmica. Prometeu interromper o projeto do caderno e agradeceu pela minha sinceridade. Mas depois disso, Zoe voltou para casa mais silenciosa. Parou de falar sobre a aula de inglês, começou a pular o tempo de leitura e notei que passava mais tempo sozinha no quarto, com a porta fechada. Não queria plantar dúvidas desnecessárias na cabeça dela, então esperei, observei e fiz anotações mentais. Algumas semanas depois, ele me enviou outro e-mail, dessa vez falando sobre a maturidade emocional da Zoe. Referiu-se à capacidade dela de empatia e disse que era raro encontrar um aluno tão sintonizado com conceitos adultos. Não respondi. Em vez disso, liguei para a escola e pedi para me encontrar com a vice-diretora. Levei o caderno, expliquei o padrão dos e-mails, os livros privados, o segredo, a linguagem. Eles me deram as respostas de sempre. Acenos de cabeça, anotações e promessas vagas. Uma semana se passou sem retorno. Quando liguei de novo, me disseram que o caso havia sido revisado, mas nenhuma violação foi encontrada. O Sr. Caldwell era um membro altamente respeitado do corpo docente. Garantiram que tinham conversado com ele e lembrado todos os professores sobre os limites profissionais, mas nada no comportamento dele foi considerado passível de ação. Tentei deixar para lá, dizendo a mim mesma que estava exagerando, mas Zoe começou a acordar no meio da noite, reclamando de dores de cabeça. As notas dela em outras matérias também caíram. Uma noite, enquanto lavava a louça, ouvi ela no telefone com uma amiga. Não, eu não posso falar nada. Ele me pediu para não contar. Isso iria estragar tudo. Entrei no quarto e perguntei sobre quem ela estava falando. Ela me olhou como se eu tivesse acabado de pegá-la roubando. Então, desabou em lágrimas. Contou que o Sr. Caldwell pedia para ela escrever sobre coisas pessoais, sonhos, medos, coisas que ela nem havia contado para mim. Que ele dizia que o vínculo deles era especial e que as pessoas poderiam não entender. Que se ela contasse para alguém, estragaria tudo. Que ele confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa. Nem lembro como cheguei à escola no dia seguinte. Entrei na sala de direção com um caderno e o relato da minha filha. Dessa vez, o tom mudou. Ainda não disseram muito, mas concordaram em abrir uma investigação formal. Tirei Zoe da escola por uma semana. Um mês depois, o Sr. Caldwell pediu demissão. Não houve comunicado nem aviso para os outros pais. Ele simplesmente saiu silenciosamente. Só descobri um motivo porque outra mãe, alguém que eu mal conhecia, me ligou do nada. A filha dela havia passado por algo parecido. Cadernos, conversas privadas, elogios que pareciam pesados demais. Ela também foi à escola, semanas antes de mim, mas nada foi feito. Zoe está melhor agora. Colocamos ela em terapia. Não falamos muito sobre o Sr. Caldwell, mas às vezes a vejo escrevendo em seu diário novamente, desta vez abertamente. Ela me deixa ler. É bobo, engraçado, caótico, do jeito que uma criança deveria ser. Ainda assim, nunca vou deixar de me perguntar o que teria acontecido se ela não tivesse falado. E se eu não tivesse acreditado nela? E se eu tivesse deixado passar só mais um pouco? Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá.
Comprei um tablet durante uma promoção de primavera. Um daqueles modelos infantis coloridos, com cantos reforçados e uma borda de borracha grossa. Era para ser uma recompensa. Minha filha Riley havia se saído muito bem na transição para o jardim de infância, e entre meu trabalho como professora do primeiro ano e a vida de mãe solteira, achei que um pouco mais de tempo de tela não faria mal, desde que fosse algo educacional. Não se tratava de deixá-la emburrecer com desenhos animados, mas sim de dar a ela algo envolvente, enquanto eu fazia o jantar, corrigia provas, ou simplesmente me sentava por um minuto depois do trabalho. Configurei todas as restrições possíveis. Bloqueei o navegador, aprovei apenas aplicativos selecionados. Li cada avaliação, verifiquei os controles parentais 3 vezes. Até sentei com ela nos primeiros dias, assistindo enquanto traçava letras e combinava formas com animais de desenho. Mostrei como fechar aplicativos e como me avisar caso clicasse em algo desconhecido. Parecia seguro, parecia normal. E por um tempo foi. Riley se adaptou rapidamente. Ela gostava especialmente de um aplicativo de desenho, onde podia colorir livros digitais de histórias. Nomeava cada personagem, dava vozes a eles. Era adorável. Ela ria do tablet, cochichava com ele como se fosse um amigo de brincadeira. Eu só via uma criança com imaginação vívida. Tinha orgulho de como era criativa. Então, uma noite, depois do jantar, ela me disse que Marcos gostava do seu novo pijama. Marcos? Meu amigo do tablet? Disse como se fosse óbvio. Ele disse que azul é a minha cor. Ri, um pouco nervosa, e perguntei de qual jogo Marcos vinha. Ela deu de ombros. Ele não mora em um jogo. Ele só mora lá dentro. Não pensei muito nisso. Crianças inventam amigos imaginários o tempo todo. Achei que talvez algum dos aplicativos tivesse um nome chamado Marcos. Mais tarde conferi. Nenhum dos apps tinha esse nome. Até pesquisei no Google os personagens dos jogos que ela usava. Nada. Ainda assim, não parecia algo prejudicial. Então deixei passar. Mas Marcos continuava aparecendo. No café da manhã, Marcos disse que deveríamos comprar o cereal de morango da próxima vez. Na hora de dormir, Marcos disse que eu deveria dormir do lado esquerdo da cama. Ela não falava isso sorrindo como se estivesse brincando. Era casual, factual, como se estivesse apenas relatando uma conversa. Então, uma noite, passei pelo quarto dela e ouvi sussurros. Não era conversa, era sussurro. Parei do lado de fora da porta e ouvi primeiro uma voz, depois uma segunda, baixa e distorcida. Abri a porta. Ela estava sentada no chão, o tablet apoiado no colo, a luz iluminando o seu rosto no escuro. Ela olhou para cima e sorriu. Ele disse que você parece cansada, disse ela. Arranquei o tablet, assustada. A tela estava preta. Nenhum aplicativo aberto. Perguntei com quem ela estava falando e ela apenas respondeu: Marcos. Ele estava me ajudando a desenhar. Não dormi bem naquela noite. Na manhã seguinte, antes da escola, verifiquei o histórico de uso do tablet. Nada anormal. Nenhum aplicativo ativo na hora em que ouvir as vozes. As permissões do microfone estavam desligadas. Até restaurei o aparelho, só para ter certeza. Devolvi a ela com relutância, dizendo a mim mesma que estava sendo paranoica. Alguns dias depois, ela entrou na cozinha enquanto eu corrigia provas. Estava confusa. Mãe, por que Marcos disse que você chorou ontem? Eu não havia contado a ela que tinha chorado. Tinha sido tarde, depois que ela dormiu. Sentei no sofá, exausta, e chorei, baixinho. Ninguém poderia ter me ouvido, a menos que eu tivesse levado o tablet comigo, o que não aconteceu. Revirei o aparelho procurando algo fora do lugar.
Aplicativos ocultos, funções secretas de mensagens, conexões Bluetooth. Eu não estava mais supondo. Precisava de respostas. Mergulhei fundo em fóruns online, especialmente os frequentados por especialistas em cibersegurança e pais que já tinham tido experiências estranhas com tecnologia. Um tópico levou ao outro, até que encontrei um fórum específico cheio de relatos sobre tablets e dispositivos inteligentes sendo usados como pontos de acesso para intrusões digitais. Algumas histórias eram quase idênticas, hackers conseguindo acesso remoto a dispositivos voltados para crianças. Alguns afirmavam que era possível ativar microfones e câmeras mesmo desativados nas configurações. Uma mulher contou que a câmera do brinquedo do filho acendia aleatoriamente à noite. Outra disse que o tablet da filha reproduzia sua voz horas depois dela ter ido dormir. Fiquei enjoada. Foi quando parei de tentar explicar. Guardei o tablet numa gaveta do meu quarto. Riley chorou. Implorou para tê-lo de volta, dizendo que Marcos ficaria sozinho. Naquela noite deixei o tablet desligado, guardado. Por volta das 2 horas acordei com um zumbido suave. Sentei na cama e vi uma luz piscando na gaveta. O tablet estava ligado. Eu não tinha tocado nele. Brilhava fracamente, como se estivesse tentando acordar. Abri a gaveta devagar. A tela acendeu totalmente e mostrou uma página branca. Em seguida, letras pretas apareceram. Por que você mentiu para ela? Derrubei o tablet. A tela rachou no chão de madeira, mas não desligou. A frase permaneceu. Uma segunda apareceu. Ela confia em mim, você não. Minhas mãos tremiam. Fui até a cozinha, peguei um martelo na gaveta, voltei e fiquei sobre o tablet. Ele piscou de novo, a tela alternando entre branco e preto, como se estivesse pensando ou esperando. Baixei o martelo 1 vez, 2, 3. Pedaços voaram pelo quarto. A luz morreu. O zumbido parou. O silêncio foi instantâneo e absoluto. Disse a Riley que ele tinha quebrado. Ela ficou quieta por dias. Parou de desenhar. Parou de falar sozinha à noite. Sua energia diminuiu, como se algo tivesse sido tirado dela. Não sei o que Marcos era, mas ele não soava como uma criança. Se você é pai ou mãe e está lendo isso, por favor, tenha cuidado. Só porque um dispositivo diz ser infantil, não significa que seja seguro. Hackers estão encontrando formas de invadir pelas menores brechas, mesmo com permissões desativadas. Não confie apenas nos controles parentais. Mantenha-se alerta, informado e nunca ignore os seus instintos quando algo parecer errado. Era uma daquelas manhãs frias de inverno na Flórida. O tipo de dia em que faz frio o suficiente para usar um suéter, mas o sol ainda aquece a pele. Lembro-me de colocar o cinto de segurança na Melanie no assento do carro, enquanto ela balbuciava para si mesma, balançando um pezinho de meia no ar, como se estivesse dançando ao som de uma música que só ela conseguiu ouvir. Ela tinha 7 meses na época, ainda naquela linda fase da infância em que cada detalhe é uma descoberta. O movimento da luz no painel, o barulho de um saco de compras, até o tilintar das minhas chaves faziam seus olhos se abrirem de encantamento. Estávamos indo ao supermercado. Só uma ida rápida. Fraldas, fórmula, ovos, o de sempre. Cheguei ao estacionamento por volta das 9h30 numa terça-feira. As vagas estavam quase todas vazias. Apenas alguns madrugadores e aposentados. Era parte da nossa rotina semanal. Mesmo mercado, mesmo trajeto pelos corredores, mesmo carrinho com a roda bamba que eu sempre parecia escolher. Estacionei um pouco mais longe para que ninguém amassasse as portas do carro, coloquei Melanie no carrinho de bebê, ajeitei o cobertorzinho ao redor dela e entramos. Nada parecia errado. Nada parecia estranho. Pelo menos no começo. Fomos com calma. Eu sempre gostava de narrar o que estava fazendo para ela, só para ouvir minha própria voz e quem sabe ensiná-la alguma palavra. Ok, estamos nas frutas.
Bananas ou maçãs hoje, filhinha? Ela balbuciava e mexia os pés como se realmente estivesse votando. Passamos pelo corredor dos cereais. Pegamos aveia, viramos para os laticínios. Parei um instante para conferir um cupom no celular, enquanto Melanie falava sozinha com uma fileira de potes de iogurte. Foi nesse momento que eu o vi. Ele estava parado ao lado do balcão de queijos, segurando um pote pequeno de iogurte, mas sem realmente olhá-lo. Devia ter uns 40 e poucos anos, cabeça raspada, óculos, apenas alguém comum, o tipo de rosto que a gente esquece assim que vê. Mas quando empurrei o carrinho para passar por ele, ele olhou para Melanie e sorriu. "Oi, Melanie", disse como se a conhecesse. "Você é ainda mais fofa pessoalmente." Parei de andar. Meu coração deu um solavanco. Eu não tinha dito o nome dela em voz alta nem uma vez, nem dentro da loja, nem no estacionamento. A roupinha dela não tinha nome. Eu nunca uso plaquinhas de identificação na bolsa dela. Tudo é propositalmente sem identificação. Até a forma como eu falo dela nas redes sociais é vaga. Meu perfil é fechado como um cofre. Nada público, sem geolocalização, sem fotos do rosto dela e absolutamente sem nomes. Eu tinha sido tão cuidadosa. Olhei para ele. Ele não parecia ameaçador. Apenas um homem de rosto gentil. Mas algo no sorriso dele me fez revirar o estômago. Familiar demais. Como se aquela não fosse a primeira vez que ele a via. Apenas a primeira vez que eu o via. Forcei o sorriso e me afastei rapidamente. Meus dedos apertavam o carrinho. Meu coração estava disparado quando chegamos ao próximo corredor. Virei para olhar para trás. Ele não estava mais lá. Acelerei o passo. Terminamos as compras depressa. Pulei metade da lista. Peguei só o essencial e corri para o caixa. Continuei olhando para trás, mas não o vi novamente. A atendente perguntou se encontrei tudo bem. Eu menti e disse que sim. No carro, coloquei Melanie no assento dela e abri o porta-malas. Foi quando eu vi um bilhete preso no limpador do para-brisa do motorista. Um pequeno pedaço de papel branco dobrado ao meio. "Você está indo muito bem, mamãe." Só isso. Meu estômago revirou. Nem coloquei as compras no porta-malas. Entrei no carro e tranquei as portas. Dirigi direto para casa, checando o retrovisor o tempo todo. Eu esperava ver o rosto dele no volante de um carro 2 veículos atrás. Quando chegamos, fechei todas as cortinas da casa e acendi todas as luzes. Eu não conseguia parar de andar de um lado para o outro. Conferi as fechaduras das portas 3 vezes. Liguei para o meu marido no trabalho e contei tudo. Ele veio para casa mais cedo. Checamos as câmeras externas. Nada. Ou ele não tinha nos seguido, ou sabia onde ficavam os pontos cegos. Na manhã seguinte, liguei para o supermercado. Pedi para falar com segurança e contei o que aconteceu. Eles foram educados, mas deu para sentir que não acreditavam em mim. Disseram apenas que verificariam as câmeras. 2 dias depois, o gerente me ligou de volta. "Vimos as imagens. Ele estava lá. Chegou antes de você, passou a maior parte do tempo circulando pelo estacionamento. Depois ficou perto dos carrinhos até você chegar. Seguiu você para dentro, não comprou nada e saiu logo depois que você saiu." Meu sangue gelou. Ele estava esperando. Eles me deram a gravação. Eu entreguei à polícia e fiz um boletim, mas não havia muito o que fazer. Ele não tinha me tocado, nem dito nada abertamente ameaçador. A placa do carro não aparecia no vídeo. Apenas um homem que sabia demais sobre nós. Por 1 semana, mal saí de casa. Cada batida na porta me fazia congelar. Cada carro estranho estacionado na rua era anotado em um caderninho que eu mantinha perto da janela. Passei a dormir com o volume do monitor da bebê no máximo. Mas nada aconteceu. Nenhum bilhete, nenhuma aparição. Mas o medo nunca sumiu de verdade. Mudamos nossas rotinas.
Novo supermercado, novo carrinho com capa. Comprei até um sling para manter Melanie colada ao meu peito quando saíssemos. Estacionava em lugares diferentes, usava óculos escuros, andava mais rápido. Amigas diziam que eu estava exagerando, que talvez ele tivesse adivinhado o nome dela, que podia estar tentando ser simpático, que as pessoas não percebem como parecem às vezes. Mas existe uma diferença entre um estranho dizer oi e um estranho já saber o nome do seu filho e saber exatamente qual carro você dirige. Nunca mais o vi, mas ainda penso nele. O que ele queria, há quanto tempo nos observava, por que escolheu aquele momento para falar. Não sei o nome dele, não sei nem se era desta cidade ou apenas estava de passagem. Mas ele sabia o meu, e sabia o dela. E isso ainda me tira o sono. Josh tinha 9 anos. Era inteligente, gentil, um pouco quieto, mas com um senso de humor engraçado quando se soltava. Ele adorava desenhar monstros e ler histórias em quadrinhos. E nunca reclamava quando eu precisava esquentar sobras de comida ou buscá-lo um pouco mais tarde no cuidado pós-escola. Eu trabalho muitas horas em um armazém, principalmente no turno da manhã. Então nossas noites eram sagradas. Tarefas de casa, jantar, talvez um filme e depois luzes apagadas. Por um tempo tudo foi calmo, de um jeito bom e confortável. Então comecei a notar que Josh não estava dormindo bem. Ele se remexia na cama, levantava-se do quarto 2, às vezes 3 vezes por noite. Às vezes ficava apenas parado no corredor, como se não tivesse certeza se entrava no meu quarto ou não. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele disse: "Eu só não gosto das janelas." Isso me deixou confusa. Nós tínhamos cortinas blackout. Ele nunca tinha mencionado isso antes. "Você está tendo pesadelos?" perguntei. Ele deu de ombros. "Não, é só que às vezes parece que alguém está olhando." Pensei que talvez ele estivesse vendo vídeos assustadores na escola ou ouvido alguma história de outro aluno. Reassegurei-o. Lembrei-o de que sempre trancávamos tudo à noite e até deixei que ele me ajudasse a conferir as portas e janelas por algumas noites seguidas. Até cheguei a deixá-lo dormir no meu quarto algumas vezes para ajudá-lo a se acalmar. Cerca de 1 semana depois, eu estava esvaziando sua lancheira após a escola e vi algo amassado no fundo da mochila dele. Achei que fosse uma folha de exercícios ou um pacote de lanche. Não era. Era um bilhete escrito à mão, em tinta preta grossa. "Diga ao seu pai de parar de trancar as janelas." Não era a letra do Josh. Perguntei de onde tinha vindo. Ele congelou. Seus lábios se mexeram, como se estivesse tentando inventar alguma coisa, e então disse apenas que não sabia. "Talvez um garoto da escola tenha colocado lá", respondeu. Levei o bilhete para a professora dele na manhã seguinte. Ela pareceu preocupada, mas confusa. Ninguém tinha visto nada. Não havia câmeras na sala de aula, nem no corredor dos armários. Ela prometeu ficar de olho, mas deu para perceber que não sabia o que pensar também. Naquela noite, fiquei deitada pensando em como aquele bilhete podia ter parado na mochila do meu filho. Alguém o seguiu para casa. Chegou perto o suficiente para colocar aquilo ali sem ninguém notar? E por que falar das janelas? Alguns dias se passaram. Comecei a verificar a mochila dele todas as tardes. Dizia a mim mesma que era só precaução, por via das dúvidas. Então, numa quinta-feira, encontrei outro bilhete, desta vez dobrado como um pequeno envelope, no bolso lateral da mochila. "Você tem sorte de eu não usar o telhado." Esse me deu arrepios. Era ameaçador, calculado. Implicava que alguém estivera perto da nossa casa, talvez até em cima dela. Fiz um boletim de ocorrência. O policial não ignorou, o que honestamente me surpreendeu.
Ele sugeriu que eu instalasse câmeras e talvez luzes de movimento. Disse que se aparecesse algo mais, era para levar até eles. Naquele fim de semana, fui a uma loja de ferragens. Comprei 2 câmeras sem fio, uma para a varanda da frente e outra voltada para o quintal. Instalei luzes com sensor de movimento sobre o beiral. Troquei as fechaduras das portas, coloquei trancas de madeira nos trilhos das janelas. Passei a verificar cada cômodo toda noite antes de dormir. Virou um ritual. Josh voltou a dormir no meu quarto. Eu não queria assustá-lo, mas precisava tê-lo por perto. E comecei a dormir como um soldado, em alerta, ouvindo cada som. Acordava com um menor estalo ou batida, o coração disparando antes mesmo de abrir os olhos. As câmeras não mostraram nada no início. Eu as verificava todas as manhãs religiosamente. Então, numa segunda-feira, a gravação do quintal mostrou um borrão. Um movimento rápido perto do canto da casa, às 2h14 da manhã. Foi veloz, e a luz com sensor de movimento não acendeu. Parecia alguém agachado, talvez mexendo em algo, talvez tentando não ser visto. Pausei a imagem, dei um zoom. Uma figura parcialmente encoberta, abaixada contra a lateral da casa. Não dava para ver o rosto, mas era definitivamente uma pessoa. E logo além dela, a silhueta da janela do Josh. Na manhã seguinte, aquela janela estava entreaberta. De leve. Eu sabia que tinha trancado. Josh não percebeu, mas eu percebi. Liguei para a polícia de novo. Eles pegaram a gravação, fizeram um relatório. Ainda assim, disseram que não era claro o suficiente para a identificação. E, sem um crime em andamento, não havia muito mais que pudessem fazer. Eu não sabia o que dizer ao Josh. Não queria que ele vivesse com medo, mas também não podia mentir. Então disse que alguém estava fazendo uma brincadeira de mau gosto e que eu estava cuidando disso. Ele assentiu, mas parou de brincar no quintal. Passava a noite puxando as cortinas com mais força. Começou a dormir com uma lanterna debaixo do travesseiro. Cada pequeno ruído em casa me fazia pular. Um galho roçando na parede, o aquecedor ligando. Eu tinha aquele pressentimento de que alguém já tinha invadido nosso espaço e que talvez ainda estivesse lá. Então, numa manhã, abri a mochila dele e não encontrei nada. Suspirei aliviada, pensando que talvez tivesse acabado. Mas Josh me entregou algo no café da manhã. Uma pedra. Nela, escrita com a mesma tinta preta: janelas são apenas convites. Foi o suficiente. Liguei para minha irmã, disse que iríamos passar o fim de semana lá. Na segunda-feira, avisei o proprietário que iríamos sair e começamos a empacotar naquela noite. Mudamos dentro de um mês. Novo apartamento, segundo andar, nova escola. Comprei cortinas blackout para todas as janelas. Conferi as trancas 3 vezes. Sem quintal, sem jardim. Eu não ligava mais. Não precisávamos de um. Josh voltou a dormir bem. As olheiras desapareceram. Seu riso antigo voltou aos poucos. Até pediu para irmos à biblioteca de novo, algo que não fazia há meses. Mas de vez em quando me pego olhando para as janelas do apartamento enquanto escovo os dentes à noite, vigiando sombras que não deveriam estar lá, ouvindo passos que nunca vêm. E penso em quão perto alguém esteve, por quanto tempo ele pode ter nos observado antes que percebêssemos. Ainda não sei o quão perto ele realmente chegou, mas não acho que estivesse só tentando nos assustar. Acho que ele estava se preparando para algo pior. Se você acha que essas histórias de pais foram intensas, espere para ver o que acontece quando eles entram. Clique para assistir a 4 histórias de invasão domiciliar assustadoras. Isso é coisa de pesadelo real. Portas trancadas nem sempre significam que você está seguro.
Inscreva-se para mais histórias reais de terror que chegam perto demais de casa. Fique atento e fique seguro. Só porque você não vê, não quer dizer que eles não estão lá. Obrigado por assistir. E nos vemos no próximo pesadelo. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.